Imagina só, um dos maiores ícones da TV brasileira, um gênio da comunicação, ganha um filme. E eles chamam o cara do Dança Gatinho pra fazer o Silvio. E sim, ele aceita. Então é por isso que hoje nesse canal a gente vai falar de Silvio, o filme. Abaixa essa arma, Fernando. Isso aqui não é televisão não, cenoura Bravanel. Tá sem o seu rock, sem o seu Lombardi. Silvio é um filme brasileiro que foi lançado nesse ano e afugentou todo mundo da sala de cinema. Ninguém foi assistir porque o Silvio faleceu e ninguém queria ficar mais triste. E assim, eu tenho que dizer que nem a pirataria queria esse filme, porque ele demorou décadas pra sair em algum lugar. E eu tava há bastante tempo procurando ele. E eu jurei pra mim mesmo que quando eu assistisse o filme, ia ter um vídeo aqui no canal. E foi só agora que ele chegou e é por isso que todo mundo tá falando dele. Então, me desculpa, mãe, mas diferente do que a senhora acha, eu sou todo mundo e eu vou fazer o que todo mundo tá fazendo. Menos pular da ponte, porque isso aí eu não faria. Se eu tô aparecendo aqui no vídeo, vocês sabem que tem novidade e tem coisa boa rolando. Eu já falei pra vocês da Insider, que é a melhor roupa de todas. E esse recado é pra quem deixou passar a Black Friday da Insider. Se você perdeu a chance de novembro, te acalma que ainda tem tempo de garantir o conforto e tecnologia da Insider. Porque a Insider tá oferecendo mais uma grande oportunidade pra aproveitar todos os descontos. Porque só com a Insider tu vai ter roupas como essas, que não desbotam, não deixam odor e ainda servem pra toda ocasião. Seja pra sair, pra ir pra academia, pra qualquer parada. E aí que tu me pergunta, tem só um estilo de camisa? Não, é claro que não. Tem cueca, tem bermuda, tem camisa de todas as cores. E pra todo mundo. Então é só entrar no site e aproveitar. Porque usando meu cupom CanalDevaneios15, tu vai ter 15% de desconto. E o melhor de tudo é que se tu pegar esse cupom e somar com os melhores preços do site, tu pode ter até 40% de desconto. Então não vacila dessa vez, entra no link e garanta já o seu conforto. Tamo junto, Insider. Obrigado pela parceria e de volta ao vídeo. Esse filme aqui, desde o trailer, já prometia demais. Todo mundo viu esse trailer, todo mundo falou sobre o trailer, até porque tem a música do Silvio Santos versão Dark. Tem o Rodrigo Faro que tá estranho pra cacete, e a gente descobriu que o filme ia ser sobre o sequestro do Silvio. Abaixa essa arma! Absolute Cinema. E o sequestro do Silvio é um marco histórico no Brasil, porque coisas verdadeiramente surpreendentes aconteceram. Primeiro que a Patrícia, a filha do Silvio, ela foi sequestrada e ficou sumida durante dias, do dia 21 até o dia 28. E depois do pagamento de 500 mil reais, ela foi liberada. E poucos dias depois, no dia 30, o Fernando voltou, invadiu a mansão do Silvio e manteve ele como refém. E daí ele pediu um helicóptero e o próprio Geraldo Alckmin foi na casa do Silvio para garantir que ninguém ia matar ele. E foi só assim que o Silvio saiu dessa. O Fernando foi preso e, claro, isso aqui chocou o país. E, sem dúvidas, é um acontecimento gigantesco pro país inteiro. E daí tu pensa, como é que um filme sobre o Silvio Santos, somado à história do sequestro dele, pode ser ruim? Pois é isso que a gente vai ver agora. Mas antes disso, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, pra ajudar a gente a chegar à marca de 20 mil inscritos. É sério, a gente tá bem perto, então aperta nesse botão aí e compartilha com alguém que tu acha que vai gostar do conteúdo. Dito isso, essa história começa com o Silvio Santos, cabeçudo, falando em fundo preto. E não tem como. É a primeira cena do filme e eu já tô morrendo de rir. Eu sei que todos estão esperando que eu fale alguma coisa. E na segunda cena do filme, eu vou ter que pausar de novo e falar que esse ator que faz o Fernando, vulgo o sequestrador, já fez o mesmo papel numa série chamada O Rei da TV. O cara é profissional em sequestrar o Silvio Santos. E não tem como, cara. Eu quero te dizer que se você nunca viu essa série, dá uma chance porque ela é realmente boa. Ela não é 100% fiel. A família do Silvio odeia essa série, mas, sinceramente, não tem nada a ver com isso. Eu gostei da série, então assiste lá e tira a tua conclusão. Mas o ponto é que as duas mostram o sequestro e o sequestro é totalmente diferente. No filme, a gente tem cenas como essa. Posso levantar? Posso. E na série, a gente vê isso aqui, porque o bagulho é mais doido ainda. Vai, levanta! Vai. Levanta, vai! Eu já paguei o resgate! Cala a boca e anda, porra! Mas voltando ao filme, o Silvio continua falando do sequestro e o que me pega muito é essa fala da Patrícia aqui. Menino jovem, gente, assim, bem religioso, um deles era bem religioso, a gente orou bastante junto. E assim, a Patrícia é muito religiosa, beleza, ela é muito agarrada na fé dela, mas falar isso aqui depois de 8 dias sequestradas é uma loucura. Pô, já pensou, irmão? Tá sendo refém e o bandido te chama pra orar com ele? Ora sozinho aí, meu patrão, quer ir pra casa. E nessa época, a imprensa inteira ficou em choque e falaram que a Patrícia tava sofrendo de síndrome do Estocolmo, que é uma condição psicológica que faz a vítima de sequestro desenvolver sentimentos de apego ou simpatia pelo sequestrador. E assim, eu não
posso afirmar nada. Eu só posso afirmar que esses caras foram na mansão do Silvio, se passando por entregadores e sequestraram a filha do cara. Então, sei lá, eles podem ter tratado ela muito bem, mas ótimas pessoas, aí tu tá de sacanagem. Então a gente vê a família toda do Silvio mais tranquila, porque a Patrícia agora voltou e tá tudo bem. Só que dos 3 sequestradores, 2 foram presos e 1 ainda tava foragido. O Fernando tava foragido e ele se escondeu num hotel. E na vida real, isso realmente aconteceu. Ele ficou foragido, ele foi pra um hotel, ele pagou tudo em dinheiro vivo, o que fez a atendente ficar desconfiada, mas foi quando a camareira entrou no quarto e ela viu uma mala de dinheiro e uma arma que ela ficou desconfiada, né? Ela falou, pô, dinheiro vivo e arma? Aí ela chamou a polícia. Então é por isso que no começo do filme, a polícia já tinha localizado ele. A polícia então montou um cerco e o Fernando conseguiu usar uma arma de um policial pra matar o outro policial e usou o corpo de um policial como escudo. Mas quando ele tava fugindo, chegou um terceiro policial e deu um tiro na perna dele. E ele ficou muito chateado. Eu não sei porquê, já que ele ganhou um cu de reserva. O Fernando então, mesmo cercado, conseguiu sair pela janela do quarto, desviar de balas e sair correndo. E assim, com todo respeito, eu sei que ele é criminoso, mas o Fernando é foda, patrão. O cara é praticamente o John Wick. Ele fugiu de 3 policiais e ainda pulou pela janela do hotel e com um tiro na perna ele conseguiu sair correndo. Isso aí é pra impressionar qualquer um. E daí o filme começa a viajar nas ideias e coloca o Fernando criança assistindo o Silvio e fica delirando e tal. E a polícia fala pra todo mundo que tá trabalhando pra levar os criminosos à justiça. E na vida real, isso foi mostrado na TV. A polícia montou 3 operações em 3 cidades de São Paulo. O Fernando trocou de carro 3 vezes e ainda pegou um táxi e continuou fugindo. Eles procuraram o cara em todos os lugares possíveis, até em hospitais. E ninguém achou ele, em nenhum lugar. E depois ele simplesmente reapareceu na casa do Silvio Santos. Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio, ele não para! De novo, um crime, mas sinceramente, impressionante. E o Silvio continua admirando a família dele, porque tá todo mundo bem. E ele fica andando pela casa com essa maquiagem escrota na cara dele. Na moral, parece que a cara dele tá derretendo. E daí ele se lembra de quando ele queria ser radialista, ele tinha um rosto normal. E ele fica falando sozinho e lembrando do Manuel de Nóbrega, que é o pai do Carlos Alberto. E aí eu sei lá por que o filme fica botando esses efeitos estranhos na tela. Que é pra parecer que o Silvio tá lembrando de alguma coisa, mas só parece que ele usou uma parada muito pesada e ele tá delirando, tá ligado? E isso acontece o filme inteiro, só pra deixar claro. E entre todas as pessoas que estavam procurando o Fernando, uma foi capaz de avistar ele. Uma repórter que tava com um Nokia tijolão. E ao invés de jogar na cara dele pra salvar o Silvio e ganhar um bocado de barra de ouro, ela liga pra polícia. O Fernando entra na casa e ele é visto pelas câmeras, mas dane-se, acho que não tem ninguém monitorando essa porra. Então ele rende o Silvio e, de novo, é muito engraçado a discrepância dessa cena no filme e na série. Fica parado na boa aí. Calma, calma. Para, porra! O Fernando fica totalmente em choque e quem fica tranquilo é o Silvio. Ele fica numa boa. O Fernando fala que tem policiais atrás dele e querem matar ele e depois ele começa a delirar. E o Silvio, ouvindo isso, diz isso aqui. É só você ir embora antes da polícia chegar. E daí ele fala que ele precisa de mais dinheiro porque os policiais pegaram tudo. E ele chega até a falar isso aqui. Cadê as barras de ouro? Barra de ouro não vale mais que dinheiro? E assim, essa não é a última referência no filme, tem mais. O Silvio então, do nada, vira pro Fernando e fala pra ele assim: "Pô, você deve ter uns 17 anos, né? Sabia que eu quase fui preso na sua idade?" E aí ele começa a contar uma história de quando ele era camelô. Ele fala dos sonhos dele, das oportunidades, fala de vender caneta. Ele fala que ele tava sempre um passo à frente. E quando ele foi quase preso, ele pediu pro delegado: "Por favor, não me prende, não me manda pro reformatório, porque eu quero muito trabalhar na TV, trabalhar no rádio. Por favor, delegado, me dá essa chance." Se o senhor me levar pro reformatório, o senhor vai estar sim cumprindo a lei. Mas é certo? Bom, eu acho que é, né? Mas o delegado deixa ele solto e indica ele pra um trabalho, onde ele se encontra com Chico Anísio, que fala pra ele que Cenoura Bravanel é um nome muito grande e que ele precisa de um nome mais sonoro. Então, quando ele faz o teste, ele se chama de Silvio Santos. Daí ele consegue um emprego, ganha dinheiro, ajuda a família dele e, segundo o Silvio, tudo isso foi porque o delegado não fez cumprir a lei e deu uma chance pra ele. E eu mal imagino a emoção que o Fernando tá sentindo ouvindo essa história. Eu tenho certeza que ele tá pensando em falar com o delegado e dizer: "Por favor, seu delegado, eu sequestrei o Silvio, a Patrícia, mas eu tenho um sonho, eu quero vender curso. Por favor, deixa eu vender curso." E se preparem, porque o filme inteiro é assim. Alguém fala alguma palavra, aí o Silvio lembra de alguma coisa e conta uma história dele. E sinceramente, se eu sou o Fernando, é 3 tapão na cara. Fala: "Irmão, a polícia aqui, eu tô todo lascado, por favor, calha a boca." Então, no meio dessa conversa, chega a polícia e o Silvio fala que ele tá com o Fernando na casa dele, mas que eles estão conversando. E assim, como a polícia simplesmente não pode ir embora e deixar um foragido criminoso na
na casa do Silvio Santos, eles não vão embora e o Fernando faz o Silvio de refém. A imprensa então começa a noticiar o sequestro do Silvio, e aí o policial que tava atrás do Fernando no começo do filme discute com uma outra policial que tá lá na frente e fala que a operação é dela, e sinceramente, dane-se isso aqui. Porque quando a gente volta pra casa do Silvio, ele diz que ele vai ajudar o Fernando e o Fernando fala isso aqui. Você vai perguntar quem quer dinheiro? Você vai jogar aviãozinho pros polícia lá fora? Eu simplesmente amo esse roteirista. O cara teve coragem, porque noção não teve nenhuma. E assim, se o Fernando na vida real realmente falou isso, muito bom, tá doido? E os dois começam a falar sobre TV, e o Fernando se emputece com a imitação escrota do Rodrigo Faro, fala que a voz que ele tá fazendo só parece que ele tá gripado, e que preferia 1000 vezes que ele tivesse escalado alguém que imitasse melhor o Silvio Santos. E que fosse mais velho também, porque essa cara escrota de maquiagem não tem condição. E daí ele tranca o Silvio no lugar e vai atrás da família dele. Todo mundo fica junto e lascado, e aí aparece a polícia pra negociar. E a Patrícia pede muito pra ele negociar e deixar todo mundo em paz, porque eles já fizeram isso antes e deu tudo muito certo. E aí ele fala isso aqui. Para de falar, senta, agora. Caralho, cuzão! Então ele mostra pra todo mundo que ele é realmente o homem de Deus e faz todo mundo rezar, enquanto ele tá com uma arma apontada pra todo mundo. O Silvio fala com o Fernando e consegue convencer ele a soltar toda a família dele. E nisso, só o Silvio Santos vai ficar lá. Só que aí, o Fernando comete o pior erro de todos. Ele vira pro Silvio e fala: agora a gente vai ver se tá bom de negócio. Aí o Silvio escuta isso e de novo ele mete um flashback. Ele conta a história de como ele começou a se dar bem quando ele chegou em São Paulo. E por algum motivo, o ator que faz o Silvio Santos mais novo não é o Rodrigo Faro. Me diz, por quê? Por que eles contrataram outro ator ao invés de tirar a maquiagem do Rodrigo Faro e colocar ele mais novo? Porque afinal é a mesma pessoa. Ele fala como é que tudo começou a virar e o Fernando começa a se arrepender. Pô, eu devia ter sequestrado o Sérgio Malandro. Irmão, te sequestraram. Por que tu não fica só com medo aí, parado? Tem que ficar contando historinha toda hora. Cara, isso é muito irritante, cara. Porque a vida do Silvio Santos é, sem dúvidas, muito interessante. O sequestro também. Mas definitivamente, juntar os dois num filme só e ficar alternando entre os dois durante 2 horas é muito ruim, cara. Pode até ser que seja uma ideia boa, mas e é tudo mal executado, é enjoado, pô. Parece que tem 5 horas, parece que eu fui sequestrado. Ou eu quero sair daqui, cara. Por favor, Fernando. Enquanto o Silvio conta a historinha, a Elisa Bravanel tenta falar com alguém da Secretaria de Justiça pra poder negociar com o Fernando, já que ele tá falando diretamente com a polícia. E assim, pode ser que ele tome um tiro acidental assim que ele entregar o Silvio. E ele tá com medo. Então o governador manda tirar a polícia civil de lá e coloca a polícia militar no caso. E nessa mesma hora, a polícia tá colocando uma médica pra entrar, porque o Fernando tinha pedido. Só que a polícia militar aparece e tudo vira um caos. Aí o Fernando perde a cabeça e ele fala que ele vai matar a médica que entrou. Mas é aí que o nosso herói vai pra cima dele. E nessa discussão, o Fernando fala isso aqui. Isso aqui não é televisão, não, cenoura Bravanel. Você tá sem o seu Rock, sem o seu Lombardi. E o Coronel Haroldo aparece e fala que é ele que vai negociar agora. Enquanto isso, a imprensa noticia que as autoridades querem os pais do Fernando pra poder ajudar na negociação. E o Fernando fica puto, e ele fala: família sagrada, porra! E é claro que isso infelizmente causa outro flashback no Silvio, que se lembra da família dele, e o ator que faz o Silvio com a idade do Rodrigo Faro aparece de novo. E o Fernando fica lamentando porque ele só queria sequestrar alguém, pegar uma grana e ficar na boa, e agora ele tá preso um bocado de flashback interminável com esse Silvio Santos cabeçudo aí, com maquiagem podre. E o Silvio então vê que o Fernando tá perdendo a fé e fala que ele mesmo vai negociar com a polícia, porque eles vão sair dessa. E o Fernando então pede uma bebida, porque ele tá com muita dor, já que ele levou um tiro. E é claro que isso aqui causa outro flashback no Silvio, porque ele lembra do pai dele que era bêbado. E aí o Silvio pergunta pra ele se ele tem amigos, e o Fernando fala que ele teve um, só que ele já morreu. E é claro, mais flashbacks, porque agora o Silvio começa a contar a história do baú da felicidade. E assim, vocês estão ligados nas polêmicas do baú da felicidade, né? Pois é, e eu juro que rola esse diálogo aqui. Se sou eu que monto um negócio desse, aí é estelionato. Um 71, cana. Mas pra um cara como o senhor aí, é um negócio revolucionário. Onde você vê crime, eu vejo oportunidade. E no meio disso, tem uma cena que rola em todo santo filme biográfico, que é do cara criando uma coisa que deixou ele muito famoso, do nada, sem querer. Quem não quer dinheiro? Melhor, quem quer dinheiro? Parece verídico. E a médica então fecha o cu reserva do Fernando, e a partir de agora, quem negocia é o Silvio. E é muito engraçado porque o Silvio começa a ajudar muito o Fernando. Ele controla toda a situação, ele fala com o Fernando, fala com a polícia, entrega refém, pede secretário de justiça. Faltou de pegar uma arma também. Nós não temos pressa nenhuma. Só que aí, o desgraçado do negociante diz: ninguém é
dono do tempo. E o que acontece? É claro, mais um flashback do Silvio. E o Silvio se lembra da primeira mulher dele, porque ele fez tudo de errado com ela. E assim, o lance é que quando o Silvio Santos tinha a primeira mulher dele, a Cidinha, ele não falava pra ninguém que ele era casado, porque na cabeça dele, se ele fosse um galã solteirão, todo mundo ia comprar o produto dele. E as mulheres iam gostar mais de ver o programa. E isso aqui é verdade. Ele realmente já falou sobre isso. E ele falou que ele se arrepende muito. E assim, durante esse flashback, fica muito claro que esse ator aqui que faz o Silvio Santos mais novo é muito mais competente que o Rodrigo Faro. Falei, tô leve. E nós vamos dar uma dica da terceira palavra. A dica é a seguinte: tempo, maestro. Em determinado momento, o Silvio liga a TV e começa a falar que a imprensa vai cobrir o caso. E por conta disso, as autoridades vão querer mostrar que ele sabe fazer justiça. E isso aqui dá um debate muito interessante, porque assim, a polícia tá sendo vigiada, então ela tem que mostrar serviço e fingir que o sistema não é corrupto, mas que se dane tudo isso porque o Fernando fala isso aqui. Até a concorrência tá falando de você. E é claro que isso aqui deixa brecha pra mais um flashback, porque o Silvio trabalhou na Globo. E aí, quando ele não pôde mais vender os produtos dele, ele criou o SBT, pra conseguir ter o controle criativo de tudo. E pra poder vender o que ele quisesse na hora que ele quisesse. E voltando pra casa, o Fernando vê que a polícia tá indo atrás da família dele, e ele entra em desespero. E depois tenta dar um tiro na própria boca. E o Silvio, que é um herói, impede ele. E assim, se eu tivesse na situação do Silvio, eu juro que eu deixava. Então, o Fernando fala que ele queria fazer tudo certo, igual os pais dele. E daí o Silvio se lembra que ele foi um pai muito ruim, porque ele não cuidou direito da Silvia e da Cíntia. E ele lembra também que ele perdeu a mulher dele, porque ela faleceu com câncer no estômago. E nisso, o Fernando continua preocupado porque tá rolando um sequestro. E ele olha pro Silvio e o Silvio tá viajando, lembrando da época da criação do SBT. Só que o filme não fala muito disso, porque se ele fosse mostrar a fundo quem foi que o Silvio Santos teve que agradar pra dar tudo certo, o negócio não ia prestar. O Silvio então liga pro governador e a Silvana Martins atende. E ela fica desligando porque ela não acredita que é o Silvio Santos falando com ela. Mas ele consegue convencer ela porque ela tava lá no dia do Bolo da Felicidade e ela tenta fazer de tudo pra levar o governador pra lá. Só que no desenrolar da conversa, o Silvio vê que tem um atirador mirando no Fernando. E tal qual o John Wick, ele consegue salvar o Fernando. E de novo, se eu fosse o Silvio, eu ia deixar. E daí o Fernando perde a cabeça e ele começa a ameaçar o Silvio, que acabou de salvar ele. E é claro, rola esse diálogo aqui. Amanhã não vai ter show do Milhão, não vai ter topa tudo por dia, não vai ter porra nenhuma! Então, o Silvio fala isso aqui, que é a melhor frase de todos os tempos. Como você é diferente deles! Prove, Fernando, prove que você é um homem bom. Pega as duas armas que tu tem na mão aí e faz a diferença nesse sequestro, por favor. Daí rola um tiro, todo mundo fica exaltado e a Silvana vai falar com o governador, enquanto o Fernando começa a ficar mais maluco do que nunca. E aí, o Silvio começa a ter todos os flashbacks possíveis, porque agora é a hora da verdade, porque o governador chega e como o Fernando é muito gente fina, ele faz a diferença. Ele pega as duas armas dele e entrega na mão do Silvio. Daí ele se ajoelha, só que o Silvio vira pra ele e fala que não fica ajoelhado, levanta e se entrega de cabeça erguida. Daí começa a rolar um bocado de montagem do Fernando e do Silvio, como se ele tivesse participado do programa do Silvio Santos. Você vai ter um bom futuro, não é? Ou não? No final de tudo, todo mundo fica feliz da vida, tudo dá certo, e o Silvio até volta a falar com a primeira filha dele, e a emoção, abraço, alegria, mas é uma pena que não tinha ninguém na sala de cinema pra ver isso aqui. E sinceramente, eu não sei por que tiveram essa ideia, de pegar um marco da história brasileira, como o sequestro do Silvio Santos, e fazer um filme tão ruim. Tem um bocado de personagem avulso que ninguém se importa, tem dois policiais que aparecem direto, e tem um bocado de fala no filme, só que assim, não é uma série, então eles não concluem a história dos caras, e a gente não vai ver. E pô, o Silvio Santos, ele tem a vida tão cheia de detalhes, tá ligado? Como é que alguém não ia querer saber a história do Silvio Santos, que é praticamente a história da TV brasileira? Porque ele participou de tudo, ele conheceu todos os grandes. E tu pode falar, pô, eu não gosto do Silvio, não sei o que, beleza, tu pode não gostar, mas tem história pra um bom filme aqui. Pena que fizeram esse filme horrível, e ainda foi no ano do falecimento dele. Só que assim, se tu viu alguns vídeos falando desse filme, eu tenho certeza que alguém já falou do Rei da TV, que é muito melhor do que essa merda aqui. Então se tu quer ver algo bom sobre o Silvio, vale a pena dar uma conferida. Dito isso, eu deixo vocês aqui com o Iceberg de Eu, Patroa das Crianças, porque tá muito legal, e é um vídeo de 1 hora, muito completinho, então assiste lá. E a gente se vê na próxima. Tamo junto, valeu e falou!